This call is now being recorded. Ok, atualidades no Brasil nos últimos 6 meses. Vamos aqui. Tudo que pode cair na sua prova. Pessoal, vamos aqui à nossa questão de número 1, tá? Apesar de estar aqui 3, é porque foram retiradas algumas questões que não estavam pertinentes ao tema. Vamos lá. Reconhecidos como berçário da vida marinha, constitui um dos ecossistemas mais produtivos do planeta, agindo como barreiras contra a ação de marés, ondas e ventos. Nós sabemos que a capital, Fortaleza, né, do Ceará, ela tem marés, ondas, ventos, protegem as zonas costeiras de erosões, possuem solos ricos em nutrientes e servem de habitats para peixes e mariscos. Essas são características de qual ambiente aqui, pessoal? Dos manguezais. Letra B, tá bom? Quando a gente fala Fortaleza, por exemplo, capital do Ceará, será que ela tem esse tipo de vegetação? Restingas, manguezais? Tem, tá bom? Então, é uma predominância que nós temos aí na capital, os manguezais, que ajudam, são barreiras contra a ação de marés, ondas e ventos, e protegem as zonas costeiras de erosões, e abrigam diversas vidas marinhas. Vamos aqui à próxima questão. A morte do maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé, fez surgir algumas histórias pouco comentadas na imprensa, como, por exemplo, a do fato de uma partida amistosa do time do Santos ter parado uma guerra civil na Nigéria. Certo ou errado, pessoal, essa questão? Será que existiu isso aí mesmo? Será que o time do Santos conseguiu parar uma guerra civil na Nigéria? Esse fato aconteceu? Aconteceu, tá bom? Aconteceu sim, e tem tudo a ver com a questão da morte do rei Pelé. O pessoal parou a guerra para poder assistir o jogo. Fechou? Então tem a ver com o rei Pelé. Vamos aqui à próxima questão. O Brasil viu o número de transações em tempo real crescer quase 6 vezes no ano passado, com a entrada do Pix em operação. Foram mais de 8 bilhões, 8,7 bilhões de reais movimentados. Porém, o Brasil não é o pioneiro na implementação do Pix. Alguns países encabeçam essa implementação e são líderes na movimentação. Que países são esses, pessoal? Nós sabemos que o Brasil, em 2021, na verdade, entrou com o Pix em operação. Foram mais de 8,7 bilhões de reais que foi movimentado, né? Porém, o Brasil ele não é o pioneiro nessa implementação do Pix. Outros países já encabeçaram essa implementação e são os líderes na movimentação. Quais são esses países? Índia, China e Tailândia. Gabarito letra B de bola. Então, Índia, China e Tailândia já tinham implementado essa ferramenta antes do Brasil. Tá bom? Índia, China e Tailândia. Prosseguindo, sexta questão aqui, sobre o tráfico de drogas, analise as afirmativas a seguir. Tem 3 alternativas que nós vamos ter que analisar, questões típicas da IDECAM. O Brasil continua sendo considerado um ponto de exportação de cocaína para outros países e continentes. Vamos lá. O Brasil, pessoal, ele é um grande produtor de cocaína ou ele é um grande exportador? E aí, o que vocês acham? O Brasil, ele é um grande produtor de cocaína ou ele é um grande exportador? Ele exporta, tá? Os produtores são esses países vizinhos aqui. Nós temos, beleza? Colômbia, né? Ali a Bolívia. Então, o Brasil é uma janela de acesso para a Europa. Então, poderia dizer que aqui nossa questão está correta. A Polícia Federal Brasileira constatou que aproximadamente o dobro da quantidade de maconha e derivados, né, por exemplo, o haxixe e o skunk, foi apreendido durante a pandemia em comparação ao período anterior de 12 meses. Um aumento de 112%. Pessoal, nós tivemos uma diminuição na apreensão ou aumento? Correto, tá? Nós tivemos um aumento considerável
de apreensão de maconha e derivados durante a pandemia. A coca, matéria-prima da cocaína, é cultivada em grande escala em 3 países sul-americanos: Bolívia, Peru e principalmente na Colômbia. Corretíssimo, foram os países que eu citei aqui e são produtores, né? São os países produtores. Então, você imagina aqui, ó, quando você está estudando a questão de atualidade na segurança pública, nós temos o Brasil aqui, que vai ter uma abertura para o Oceano Atlântico. Então, para que chegue aqui na Europa, Brasil é mais fácil. Ele vai mandar para sair pelos portos brasileiros e também aeroportos. Letra A, de avião, é a nossa resposta. Vamos prosseguindo? Pessoal, antes de eu prosseguir aqui, vocês estão resolvendo o Socratives para a reta final? Resolvam hoje, se puder, tá? Feriado, o de legislação extravagante. E aquele que tem crimes contra a fé pública, crimes ambientais e crimes contra a dignidade sexual, tá? Resolvam as 4 vezes. Tirem para resolver amanhã, se possível, esses 2 Socratives, tá? Vamos prosseguir na 7ª questão, que diz o seguinte: quanto ao projeto da criação da moeda comum entre Brasil e Argentina, qual dessas alternativas é verdadeira? Pessoal, no início do ano, houve aqueles boatos em relação à criação de uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina. Vocês ouviram nos jornais sobre a criação de uma moeda comum entre Brasil e Argentina? Pode ser que caia na sua prova. E aí, o que vocês marcaram nessa questão? Opa. Qual o objetivo dessa criação dessa moeda comum entre Brasil e Argentina? Pessoal, uma das razões para a sua criação é dispensar o uso do dólar nas transações comerciais entre os 2 países, tá? Esse é o objetivo da criação da moeda comum entre Brasil e Argentina, tá? É importante, inclusive, um dos temas da nossa Constituição Federal, lá no seu artigo, se eu não me engano, tem os artigos 1º, 2º, 3º e 4º, e lá fala sobre a integração econômica, social, cultural entre os países da América Latina. Então, na verdade, nós só estamos cumprindo que a Constituição, ela nos programa e coloca lá. Então, essa articulação econômica, social e cultural já é uma coisa que a Constituição garante. Ela pede para você fazer isso, tá bom? Então, a questão do Mercosul, de fortalecimento do Mercosul. 7ª, letra C. Sim, os Socrativos estão na plataforma, tá, Júnior? Vamos prosseguindo na 8ª. A Ford criou um novo time dedicado à pesquisa que é o material que é considerado o futuro da tecnologia, no seu Centro de Desenvolvimento e Tecnologia do Brasil, com sede na Bahia. As principais reservas estão em Minas Gerais e na Bahia. E aí, pessoal, a Ford criou um time para pesquisar o quê? Para pesquisar o grafeno. Vocês estão fera demais. Vocês já resolveram esse Socrativo umas 500 mil vezes, né? O Caio colocou aí. O grafeno ele é um pouco mais resistente do que o aço, né? Mais resistente que o aço. Vamos aqui na 9ª. Logo após as eleições presidenciais de 2022, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma viagem para participar da 27ª Conferência do Clima na Organização das Nações Unidas. Foi a COP27. Em qual país foi realizada essa conferência? A questão aqui é boa para cair na prova, viu?
Após as eleições presidenciais de 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma viagem para participar da 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que é a COP27. Em qual país foi realizada a conferência? No Egito. Muito bem, é isso. Foi realizada no Egito. Professor, porque eu vi tanta informação na mídia que ele tinha ido para a China. Tudo bem, ele foi na China buscar recursos, né? Acordos, mas a COP, que foi a Conferência do Clima da ONU, foi no Egito. Na 10ª. Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, morreu após uma abordagem de policiais rodoviários federais. O caso aconteceu no dia 25 de maio de 2022. Após as envolvidos foram presos. Uma perícia feita pela Polícia Federal apontou que Genivaldo morreu após ficar 11 minutos e 27 segundos exposto a gases tóxicos, impedido de sair da viatura da PRF. Disponível em Globo.com Notícia 2022. Em qual localidade ocorreu esta abordagem? Questão recente, né? Em qual local ocorreu a abordagem? No estado de Sergipe, muito bem. Foi em Umbaúba, no estado de Sergipe. E eu vou dizer para vocês, e é por conta disso que saiu recentemente nos jornais, foi por conta dessa situação, a questão do uso das... Alguém sabe o que é? Por conta dessa situação, por isso que eu coloquei essa questão. Body cams. O uso das câmeras, tá? O uso das câmeras, inclusive saiu no jornal recentemente que a Polícia Rodoviária Federal seria uma das primeiras à utilização dessas câmeras, tudo bem? Em virtude de evitar casos como esse, casos como o caso do Genivaldo, ok? Para que se possa fornecer mais informações, subsídios para a perícia. Professor. Então, letra D. Foi Sergipe. Vamos aqui a 14.